E olha só quem tá aqui do meu lado, gente, doutor Antônio Spreuser. Hoje nós temos você e o doutor. E a gente vai conhecer a história de superação de uma mulher que teve o diagnóstico de Parkinson aos 48 anos de idade. Ela vai falar como descobriu a doença e o que fez para superar os seus efeitos. E aqui, o nosso grande médico de família vai falar das principais demências na terceira idade. Além do Parkinson, nós vamos conhecer também as causas, sintomas e tratamentos e prevenção do Alzheimer e da própria demência senil. A força não é mais a mesma. O caminhar também ficou comprometido. E os movimentos involuntários são constantes. Quando eu perguntei para o meu médico qual era o meu prognóstico, ele falou assim, Carmen, é uma doença degenerativa, progressiva, porém controlável. Carmen tem Parkinson, uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Ela foi diagnosticada há 10 anos. Na época, tinha apenas 48 anos de idade. Eu comecei a sentir muita fraqueza e uma dor assim no ombro, no braço, que eu tomava remédio ao médico, ela não passava. E uma coisa que me chamou muita atenção também, a minha dificuldade de se vestir. Eu ia colocar uma roupa, era como se eu estivesse colocando vestido de noiva. Era muito trabalhoso, muito. Porque eu não tinha força na mão para puxar a blusa para baixo, para puxar uma calça para cima. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Ela perdeu completamente a força. Não conseguia segurar um copo nem se maquiar. Colocar um brinco era uma tarefa impossível. Eu coloquei um brinco e não tirava mais. E também a corrente. Era uma corrente que eu usava direto, não tirava mais, porque eu achava que eu perdia muito tempo. A dificuldade era bem motora mesmo, de pinça, de pegar o brinco, levar até a orelha, saber onde estava o buraquinho. Cerca de 6 milhões de pessoas sofrem com o Parkinson. O sintoma mais comum é o tremor. Carmen não tem tremores. A doença dela é caracterizada por movimentos involuntários, como se fossem espasmos, que ficam mais fortes assim que ela toma a medicação. Você tem que se disciplinar para fazer uma coisa de cada vez. Aquela coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, com o Parkinson fica meio complicado. Eu vou tomar banho, naquele momento é o banho a prioridade. Eu estou fazendo bike, a prioridade é aqui. Apesar do Parkinson ser considerado incapacitante, Carmen não se rendeu, não. Ao contrário, a doença trouxe descobertas para a aposentada. A habilidade com trabalhos manuais foi uma delas. Hoje ela transforma as embalagens dos remédios em vasinhos para flores. O remédio, ele foi feito para nossa dor. Mas eu vou ficar só na dor? Não, né? Nós queremos ir para a flor. Só que entre a dor e a flor tem uma ponte. E essa ponte é formada pela nossa atitude. Então, quando você consegue sair daqui e ir para cá, você conseguiu ressignificar o diagnóstico. E isso é transformador. O Parkinson não tem cura. Em geral, o tratamento é feito com medicamento e terapias. E dessas, a Carmen não abre mão. Ela frequenta a Associação Brasileira de Parkinson. Aqui faz aulas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia. E foi nessas aulas que ela conseguiu melhorar o equilíbrio e ganhar força. A gente faz exercícios para melhorar o vestir, o abotoar, o levantar da cama, o entrar e sair do carro. Então, são vários exercícios que vão agir de acordo com a necessidade do paciente, a funcionalidade do paciente. O mais importante é que o paciente continue fazendo as atividades do dia a dia, que ele não diminua a participação da vida diária, da vida familiar, se possível da vida profissional. Então, manter a qualidade de vida é manter ele ativo nas atividades do dia a dia dele. Outra aliada que a Carmen encontrou para ajudar nesse tratamento foi a dança. E não é qualquer ritmo, não. É o tango. Uma coreografia complexa que exige habilidade e concentração. O tango é adaptado para quem tem Parkinson. Segundo o professor, os movimentos da dança ensinada aqui foram estudados e tendem a melhorar a qualidade de vida de quem tem a doença. Como o tango, basicamente, o passo básico é a caminhada,
Então, esse é o primeiro ponto que ajuda, uma vez que a dificuldade do parkinsoniano é a marcha. A outra coisa é o ritmo do tango. Como o tango é um ritmo marcado, então esse estímulo da batida da música ajuda a que a pessoa que tem Parkinson a caminhar. Fora isso, ajuda na postura, no equilíbrio, e existem vários exercícios para o aprendizado do tango que eles simultaneamente, adequadamente ajustados, eles contribuem para a pessoa que tem Parkinson. O prazer que a Carmen encontrou nas atividades que auxiliam no tratamento também tem feito a diferença. Com esforço e foco, a aposentada tem conseguido driblar muito bem a doença. Comecei a ouvir tango, a apreciar a música. Eu quase não estava ouvindo música, comecei a apreciar. E também eu percebi que naqueles momentos que eu estou mais em off, que a medicação está terminando, vai começar, ouvir o tango me ajuda a sair mais rápido desse momento. É um despertar que dá no cérebro. A gente sabe que é um drama, por isso você e o doutor de hoje nós vamos falar sobre doenças neurológicas e que acometem principalmente pessoas com idade. Mas como a gente viu na nossa personagem, Carmen, ela descobriu que tem o Parkinson aos 48 anos, muito nova, doutor Sproycer. Fala um pouquinho pra gente sobre o Parkinson e o que acontece com o nosso corpo. Então, Renatinha, antes de entrar no Parkinson como uma doença propriamente dita, eu só vou falar que no mundo, a cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência. A cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência. E as principais demências que acontecem na terceira idade, Alzheimer, o Parkinson e a demência senil, tem vários tipos de demência, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre, olha só o que acontece no nosso cérebro com a doença de Parkinson. Normalmente uma célula nervosa, ela se comunica com a outra célula nervosa por intermédio, olha só, é como se fosse um caminhão que vai atravessar uma ponte, olha, e ele tem que ir para o outro lado da estrada. Essa ponte aqui é uma substância química que tem no nosso cérebro. Então, a eletricidade passa de um ponto para o outro, de uma célula para outra, normalmente. Olha o que acontece na doença de Parkinson. A informação, como não tem a ponte, ela vai truncada, olha. O caminhão ele vai passar, mas ele passa de uma maneira muito difícil. E isso é que causa os abalos neuromusculares da doença. Então, essa falta dessa ponte é que leva à doença de Parkinson. E os sintomas do Parkinson, doutor? Então, os sintomas do Parkinson, eles são movimentos involuntários, a pessoa, sem querer, treme, lentidão para andar, sentar e levantar, perda do equilíbrio e rigidez nas articulações. Claro que o diagnóstico é clínico, o neurologista vai examinar o paciente, tem alguns exames que nós fazemos, como exame de imagem, ressonância, e o tratamento, normalmente, nós usamos o neurotransmissor dopamina e o carbidol. Claro que essa fisioterapia, recuperação e reabilitação são muito importantes para não deixar evoluir a doença. Agora, doutor, eu estou vendo ali a imagem do cérebro. Dá para perceber se o cérebro tem Parkinson ou não? Eu estou vendo que são diferentes ali. Então, olha aqui, esse aqui é um cérebro normal, cheio de substância química, cheio de dopamina, cheio de substância que faz a ponte funcionar. Este aqui é o cérebro da doença de Alzheimer, que tem pouco, olha só, compara um com o outro, poucas substâncias químicas e o impulso não é feito, o impulso elétrico não é feito de uma forma adequada. Por isso que a pessoa tem esses tremores e que isso pode levar a uma demência também. Bom, a gente falou agora sobre o Parkinson, mas a gente também tem uma outra doença que começa muito com frequência após os 60 anos, Exato. que é o Alzheimer. A doença de Alzheimer, que hoje no Brasil nós temos 1 milhão de portadores de Alzheimer e um número impressionante, né? 55 mil pacientes são diagnosticados com Alzheimer por ano, ou seja, 150 por dia. Então é muita coisa no Brasil. Muito mesmo. E por que está acontecendo isso? Porque a gente está ficando velho e a gente está ganhando idade cada vez mais tempo. A gente fica longevo muitos anos. Agora, como é que a gente pode cuidar disso, doutor? Então já vou Exatamente chegar por lá. conta desse motivo que o senhor acabou. A gente vai chegar. O negócio é tem que fazer diagnóstico rápido, mais precoce, né? Olha só como é que é o cérebro de um jovem.
Está tudo na gaveta, tudo certinho. Tudo organizado. O pensamento está perfeitamente. Por exemplo, a intuição, tá entendendo? Olha aqui, a linguagem, todo no seu lugar. Música. Agora, olha como funciona o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Os nomes ficam embaralhados com números, a pessoa não consegue ouvir uma música, discernir, enfim, olha como fica dentro do cérebro da pessoa de Alzheimer. E aqui agora a gente vai ver uma imagem, uma ressonância magnética, que mostra um cérebro normal e aqui o cérebro de um paciente com Alzheimer, com a deposição de beta-amiloide e proteínas tal, que não deixam o impulso elétrico também passar. Isso aqui é um momento, eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo prestar bastante atenção, que são os estágios do Alzheimer. É verdade. Como é que tudo começa? Porque se a gente pega um paciente nesse estágio, a gente dificulta a passagem para os outros. Então, como começa? Falha na memória recente e alteração do humor. Eu esqueci o que aconteceu ontem, por exemplo. Eu não lembro o nome eu conversei ontem com o diretor, mas não lembro o que Coisas aconteceu. pequenas que você vai fazer, por exemplo, fiz a lista de compras da casa. Isso. Só que eu esqueci que eu fiz a lista, esqueci onde Exato. coloquei. Isso já é um sinal, já tem que fazer diagnóstico. Porque se não fizer, vai para o estágio 2. Perda de memória intensificada, dificuldade para falar, afeta a coordenação, estranhamento da própria casa e pertences. A pessoa já começa a entrar em casa e não saber o que está acontecendo, ou onde que está aquela coisa, esqueceu. E se não cuidar, vai para o estágio 3. Que é? Não reconhece ninguém, surgimento de ferimentos, incontinência urinária e fecal, e a pessoa não consegue deglutir, não consegue engolir. Começa a emagrecer muito e começa a pegar infecção e morre de infecção. Agora, outro problema, doutor, é a demência senil. Sim. Né? Qual é a diferença entre essas doenças? E a demência senil Então, é a mais comum, a gente pode dizer? A demência senil, olha só o cérebro como ele é. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a massa encefálica, e essa perda de massa encefálica, o cérebro vai perdendo essas células, olha o que pode acontecer. Perda da memória, dificuldade de compreender, você começa a falar, não entende, dificuldade de tomar decisão, esquecimento de fatos comuns, alteração da personalidade, agitação, caminhadas durante a noite, a pessoa tem essas de madrugada, emagrece e movimentos de fala repetitivos. Essa demência senil, ela acontece também por vários fatores. Às vezes não vai sangue para o cérebro, trauma, você tem uma infecção, tudo isso pode colaborar para essa demência senil. Bom, sobre esses assuntos tem uma série de dúvidas, as pessoas estão mandando perguntas. Por isso, doutor, eu quero já avisar todo mundo aqui. Se você tiver mais perguntas, continue enviando, porque o doutor vai estar já no Instagram do Hoje em Dia, @HojeemDia, para continuar falando sobre esse assunto, tirando outras dúvidas. Doutor Antônio Sprosser. Prazer, viu? Muito obrigado. Prazer é todo Boa nosso. semana! Obrigada pela aula e principalmente, minha gente, nas dúvidas lá que o doutor Antônio Sprosser vai tirar, ele vai falar sobre os tratamentos. Exato. Porque são Vamos falar. doenças realmente que são muito duras, muito difíceis, tanto para quem está passando, quanto para a família família, também, que pra muitas poder vezes ajudar. que não sabe como agir. É E verdade. existem doutor? atividades que podem Claro. ser feitas para melhorar os Isso. sintomas, para retardar isso tudo. Verdade. E ele vai falar Vamos sobre falar. isso lá no Instagram.